Pastores curandeiros. Mateus 10, versículos 7 a 10. E, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. O mundo religioso está mais que corrompido e esquisito. O mundo religioso tornou-se em uma grande máquina de extorquir dinheiro por meio de oferta e dízimos. Não estarei falando contra ou a favor sobre dízimos e ofertas. O objetivo desse estudo é mostrar os ministérios pastorais que estão extorquindo na cara de pau quem não conhece as Sagradas Escrituras. No lugar dos pastores e dos religiosos pregarem a chegada do reino dos céus, eles estão pregando a placa da igreja como sendo a única igreja de Deus e as demais como sendo prostitutas. Alguém poderá afirmar: nunca chamei as outras igrejas como sendo prostitutas, apenas refiro-me a elas como sendo falsas. É o mesmo linguajar com palavras diferentes. O outro erro não menos grave é que, no lugar de anunciar a chegada do reino dos céus, é anunciado as doutrinas da igreja como sendo verdades absolutas e insinuando que essas doutrinas estão acima das sagradas escrituras. Alguém poderá afirmar: nunca anunciei as doutrinas da minha igreja como sendo superior às sagradas escrituras, apenas refiro-me a elas como sendo biblicamente corretas. Esquece você que, quando é mostrado um texto que coloca em xeque a doutrina da tua religião, você sempre terá uma desculpa esfarrapada para não crer no que está escrito. 2. Curai os enfermos. Os pastores curandeiros só querem realizar seus supostos milagres em meio à multidão porque, no meio da multidão, além de operarem falsos milagres, eles manipulam os supostos milagres e as pessoas supostamente curadas com suas orações dão testemunhos falsos. Desta forma, milhões de pessoas vão atrás desses pastores para darem dinheiro. Sejam honestos e falem um nome de um pastor milagreiro entrando dentro de um hospital, que oraram e o milagre aconteceu. Esses pastores não operam milagres dentro dos hospitais porque serão desmascarados. Fica o desafio para os pastores curandeiros. 3. Limpai os leprosos. Vocês já viram um leproso ser curado dentro de uma igreja? Vocês já viram um pastor milagreiro entrar dentro de um leprosário e fazer milagres? Jamais, em hipótese alguma, um pastor milagreiro fará isso, ele será desmascarado na hora. Os únicos milagres que eles operam são curas de dores e nada mais. 4. Ressuscitai os mortos. Vocês já viram um pastor milagreiro ressuscitar um morto? Eles fazem o culto fúnebre, mas fazer um culto para ressuscitar um morto jamais. Jamais oraram para ressuscitar um morto, porque eles sabem que os milagres é fácil falsificar, a ressurreição de um morto não tem como falsificar e eles serão desmascarados na hora. Os pastores só querem a parte fácil, porque dessa forma é fácil enganar e trapacear. 5. Expulsai os demônios. Se vocês observarem com honestidade, verão que os pastores milagreiros não expulsam demônios. Eles fazem exorcismo porque é fácil manipular e enganar. Eles jamais se atrevem a expulsar demônios, porque serão desmascarados na hora. 6. De graça recebestes, de graça dai. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Se observarem com honestidade, esses pastores milagreiros e os pastores famosos ou os demais, além de terem salários,
Eles cobram caríssimo para pregar e ir em outra congregação operar seus falsos milagres. Eles têm o salário pago pela igreja, o que é justo. Porém, surgem dois problemas. Os salários de alguns são imorais, enquanto uns ganham uma miséria, poucos em salários de marajá. Isto é injusto e os injustos não entram no reino de Deus. 2. Além de terem salários, eles cobram para pregar em outra igreja, e cobram caro. Se cobrassem apenas as despesas de locomoção seria justo. Mas como o interesse é o dinheiro e sem um pagamento caríssimo não pregam. Isto prova que estes pastores são mensageiros da injustiça. Se as pessoas crescem de verdade nas Escrituras, estes pastores seriam ignorados. Conheço pastor que ganha aproximadamente R$ 40.000 de salário, enquanto outros têm que exercer ofício fora do ministério se não quiser passar fome com a família, pois o seu salário é uma miséria. Certa vez um grande pregador foi pregar em uma igreja no Distrito Federal. Ele cobrou R$ 20.000. Isso em 1995. Uma igreja pentecostal do Recanto das Emas convidou esse pregador para pregar lá, e o pastor dessa igreja pediu um desconto porque a igreja era pobre. O pregador falou que faria por R$ 12.000. A igreja fez uma campanha e conseguiu arrecadar R$ 10.000. O pastor congregacional entrou em contato com o pregador e o pregador falou: o mínimo para eu pregar na tua igreja é R$ 12.000, menos do que isso não vou pregar. A igreja simplesmente ficou chupando o dedo. O pior de tudo isso é que as igrejas continuam requisitando esse tipo de pastores adoradores do Deus Mamon. Se o povo lessem, crescem de verdade na Bíblia, não perderiam tempo ouvindo e dando dinheiro para esses pastorecos adoradores de Mamon. Tenham muito cuidado com esses pastores curandeiros, ou famosos e que amam um dinheirinho a bem milionário. 1 Pedro 5, versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Romanos 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jamais, em hipótese alguma, darei créditos a esses pastorecos milagreiros. Conheço as Sagradas Escrituras. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.